Boa noite, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Vocês estão me escutando? Alguém está com o microfone aberto? Vou pedir para fechar. Tudo bem, pessoal? Nossa, Vardi, que legal, hein, cara? Nossa, muito joia, né? Coral é alguma coisa que realmente me faz assim chorar, né? Eu sei que você não chorou, você estava com alguma coisa nos olhos, ou você falou que era um cisco, né? Mas é muito legal. Eu tive oportunidade de participar já, né? Só que eles não sabiam que eu não canto nada, né? E aí, a hora que eles descobriram, eu tive que sair, mas tudo bem. Mas, deixando para lá, né? É isso aí. Bom, gente, bom, eu quero também falar, né? Cadê o Edu? O Edu está por aí. O Edu colocou um vídeo na semana passada, né? E eu falei, cara, que legal, né, bicho? É sempre bom ter um vídeo, alguma coisa assim, né? E eu fiquei assim com um pouco de inveja, viu, Edu? E santa, né? Vamos dizer que é uma inveja santa. E aí, então, eu fui lá, olhei no link, pausei, peguei lá o link, fui lá, entrei. Rapaz, fiquei lá uns minutos olhando e para salvar aquilo e mandar para o Júnior, para o Vardio. Nossa, bicho. Aí o problema é aquela pecinha que fica atrás dos computadores, né? Nossa, mas deu certo, eu mandei. Então, eu vou pedir para o Vardico liberar esse vídeo agora, depois a gente continua, tá bom? Vai lá, Vardico. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Ok, pessoal. Legal, né? Vamos para o texto, né, que eu quero compartilhar com vocês hoje. O nosso texto está em Mateus 14, do verso 14 até o 21. Vardico,
põe lá para a gente. Eu só não sei se eu coloquei o... Ok, está lá. Está no 13 em diante, mas a gente vai começar do verso 14. O texto fala o seguinte, que o Senhor estava no barco com eles, né? E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. A palavra aqui que a gente vê agora é ele compadeceu-se, ou teve compaixão dessas pessoas, e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede essa turma, né? Pois a multidão, para que eles possam ir às aldeias, para que eles possam comprar para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dai vocês de comer para eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazemos. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças, porque eles não contavam as mulheres e as crianças. Obrigado, Valdir. Meus amigos, meus queridos, meus amigos, meus irmãos. Semana passada, foi me incumbido de compartilhar com vocês hoje, né? E eu quero dizer para vocês a verdade que eu estava no livro no Evangelho de Mateus, e aí eu olhei para esse texto e eu falei: cara, o que eu vou falar desse texto? Todo mundo já sabe, multiplicação dos pães. E exatamente isso que eu estava falando para Deus. Vou procurar outro texto, outro milagre. Porque, como o Guilherme bem disse, a gente está compartilhando, meditando em milagres do Senhor Jesus, né? E aí, fantástico como Deus faz as coisas. E aí o Espírito Santo me tocou e falou assim: miserável, olha para as Escrituras como você aprendeu a olhar. Com temor, com cuidado, com exegese. E aí eu entendi que eu tinha que ler o texto mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, gente, é sobre algo que está no coração de Deus. E eu quero dizer para você que até essa semana não estava no meu coração, como eu entendia que deveria estar. Naquele momento que o Senhor desce do barco, então eu fico imaginando, e eu conheço muito isso, porque eu já fiz isso algumas vezes. Você está num barco com alguns amigos e alguém tem que pular do barco, tá certo? E isso acontece ainda na água. E aí essa pessoa pega a corda, tá certo? A corda que fica na proa, e puxa de tal forma que aquilo fique preso na areia ou na terra. Eu fico imaginando que talvez foi o Pedrão que fez isso, o apóstolo Pedro, né? Pedro era um cara que conhecia, pescador, não só ele, mas lá tinha muitos pescadores, mas eu creio que ele pegou e pulou na água, já fez aquele movimento e colocou o barco em segurança, e o Senhor Jesus, o texto fala que o Senhor Jesus, ele desembarca, ele desce do barco e ele viu a multidão e ele compadeceu-se.
Aí, o que que eu fiz, né? Eu tenho aqui um aplicativo, eu cliquei na palavra compadeceu-se, que é a mesma de compaixão, e a palavra aqui é ele sentiu algo, que ele foi movido pelas suas entranhas. Essa é a palavra para compaixão. Jesus sentiu algo tão forte que veio dentro dele. E é interessante que essa ideia de entranhas, que é muito comum nos tempos antigos, era onde eles, naquela época, inclusive os gregos falavam sobre isso, era o sentimento que as pessoas tinham, tá certo? De dor, de raiva, de ódio, de alegria, tudo isso vinha das entranhas. Então, aí você pode entender o seu intestino, as entranhas, o estômago, aquela coisa toda. Eu tenho um amigo que é pastor, e eu lembro que eu estava um dia conversando com ele, e ele recebeu uma notícia, e eu estava do lado dele. E eu escutei a notícia. E ele pegou e pediu licença rapidamente, depois da conversa, e saiu e foi ao banheiro. Aí eu falei, fulano, o que aconteceu? Ele falou, toda vez que eu sinto alguma coisa, que eu tenho uma notícia ruim, eu tenho problema no intestino, me solta o intestino. Interessante, talvez alguns de vocês aqui vão saber o que eu estou falando, né? Mas a verdade é que era muito fácil entender, por isso é que essa palavra está aqui no grego, né? Eu não vou falar o nome dela, é Spaglinosinai, é um nome, não vou saber falar direito, mas a ideia é que o Novo Testamento ele foi traduzido no grego. E as palavras ela faziam todo sentido para o povo, porque isso era entendível, o que não é hoje para nós, que a maioria de nós aqui não, inclusive eu, a gente não sabe grego, né? A gente usa dessas ferramentas maravilhosas que temos, né? Graças a Deus. O Senhor Jesus, naquele momento que ele desce, ele olha a multidão e ele sente algo muito forte, mas muito forte. E aí o texto diz que ele se move em direção ao povo, então há uma ação do Senhor clara. E aí ele curou pessoas, né, enfermos, como o texto fala ainda no verso 14. E estava caindo já à tarde, à noite, e aí os discípulos estavam também com fome, né? E falou, Senhor, manda esse povo embora. Despede deles para que eles possam ir até as suas casas ou das cidades vizinhas, eles possam comprar alguma comida, eles têm que fazer alguma coisa, Senhor, porque eles estão aqui desde aquela hora que nós chegamos, eles estão com fome. E aí Jesus, eu quero chamar a sua atenção para o segundo ponto. E Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se. Dai-lhes vós de comer para eles. Uau! Uau! E o resto do milagre a gente conhece. Jesus perguntou para eles o que tinha, e eles apresentaram os pães, os peixes, e o milagre foi feito, e aí ele, de novo, pede para eles entregarem esse alimento, e todos comeram e se fartaram, e eram mais do que 5.000 pessoas. Meus amigos, esse texto tem mudado a minha vida. E eu espero que continue mudando a minha vida. Meu sentimento quando eu passo próximo de alguém que pede alguma coisa, ou no semáforo, ou em qualquer lugar, é um sentimento muitas vezes de repúdio, porque eu vejo que a pessoa poderia trabalhar, mas muitas vezes a gente vê pessoas necessitadas.
E eu falo por mim, tá? Eu sinto dó, eu sinto pena, mas eu passo ao largo. Foi algumas vezes que eu dei alguma coisa, algum dinheiro, mas eu tenho muita dificuldade com isso, porque a gente sabe, todos nós sabemos que tem muita gente que se aproveita disso para não trabalhar. Isso é verdadeiro, é real. Mas, independente das situações que eu já passei na minha vida, existe essa situação que eu tenho pena e dó. E pena e dó não é compaixão. Porque é claro para mim hoje, e para vocês também, que não vem de dentro de mim, não queima dentro de mim, não me faz ter uma ação imediata, iminente. Não. É algo que eu sinto e continuo andando. Compaixão. Aquilo que arde dentro de nós. Quando eu li isso e quando eu entendi o que o Senhor sentiu e o que Ele sente ainda hoje, por toda a humanidade, pelos pobres, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu tenho uma pessoa que eu estou acompanhando já há um ano, que é uma pessoa pobre, que perdeu o emprego e eu estou tentando recolocá-lo. É um técnico de ar-condicionado, geladeira, um cara muito bom. Inclusive o Jorge está aqui comigo agora, o Jorge já também contratou ele. Então a gente tem caminhado, o Jorge já deu uma cesta básica, e a gente tem feito alguma coisa para ajudar esse cara. Mas, como nós estávamos falando no começo da reunião, vocês todos não estavam aqui, está muito difícil. O Guilherme comentou isso. Não só a questão das mortes e por causa do Covid, mas está muito difícil. Eles falaram de restaurantes consagrados em São Paulo. E sabe, independente de se os donos estão milionários ou não, ou estão bem de vida, enfim, existia em torno de todo esse grupo de restaurantes, no caso, citado agora há pouco pelo Guilherme, uma multidão de pessoas. Homens que trabalhavam de garçom, mulheres trabalhando ali de garçonetes e também na limpeza, na cozinha. Vocês fazem ideia, uma multidão. Não sabemos a conta, mas é uma multidão. E tantos são aqueles que estão desempregados, que trabalhavam há 2 anos atrás, eram pessoas pobres, porém tinham o dinheiro para pagar o seu aluguel, porque ainda não tinham a sua casa. Eles tinham dinheiro para levar o filho para a escola, eles tinham dinheiro para o alimento, para a condução, para o ônibus. Alguns até tinham seus carros. Que bom. Mas isso tudo acabou. Agora, essas pessoas que a gente não conhece, mas a gente sabe que existem, estão passando muita necessidade. E quando eu falo necessidade, eu não estou aqui falando de pagar aluguel. Eu não estou falando aqui de talvez pôr gasolina no carro. Eu estou falando aqui de comida, de alimento. E o texto que nós estamos hoje refletindo fala sobre isso. O Senhor está falando, essa multidão, eu preciso chegar até eles, ele se compadece, ele sabe todas as coisas, ele é Deus homem, e ele vai até esses homens e mulheres e crianças, ele cura alguns, mas havia algo que ele queria ainda ensinar para os seus discípulos, quando ele fala, vocês estão falando para mim que eles têm que ir embora, que eles têm que comer, comprar alguma coisa em algum lugar, e ele falou aqui, eles não vão embora. Dá vocês o de comer para eles. Uau! Ah,
pegou muito forte para mim, meu querido, minha querida. Vai e faça alguma coisa. Mas, Senhor, se vira. Se vira nos 30, como diz o outro, né? O Senhor está ensinando para a gente hoje que o milagre é Ele que vai fazer. Não é verdade? Mas em todos os milagres que até agora a gente viu, eu quero desafiar vocês a ler as Escrituras e olharem para os milagres. Todos os milagres, o Senhor faz as pessoas participarem. Note lá, em Lázaro, quando a gente compartilhou, ele chega até próximo da tumba. Ele poderia, penso eu, levantar suas mãos ou um dedo e aquela pedra ia rolar. Mas ele fala, retire a pedra. E ele faz o milagre. Quando ele chega no cego e olha para o cego e se compadece do cego, que está próximo da sinagoga, ele pega lá a melequinha de terra, coloca nos olhos do cego, e ele fala o quê para o cara? Vai até o tanque de Siloé e se lava. E o cara foi, ainda cego. Ele se lavou e foi curado. E voltou não, e começou a ver, porque ele nunca tinha visto. Todos os milagres, vocês vão ver que tem sempre a participação do homem, porque Deus quer, Deus espera que o homem faça a sua parte. Nós não vamos fazer o milagre, e essa é a melhor parte. Essa semana, conversando com o Jorge está aqui comigo hoje, está conosco, né? Eu falei, meu irmão, olha, compartilhei com ele, falei, e aí eu falei, bora aí, vamos se mexer. Anteontem conheci um homem que há 4 anos tem 3 ações. A primeira ação, ele faz o sopão, há 4 anos, e ele entrega aos sábados a pessoas da rua, aos moradores da rua. Né? Aí eu falei, qual que é os outros 2? Ah, eu tenho um, e ele mostrou uma foto, né? O cara nem marceneiro, né? Mas ele fez uns cavaletes tops. Aí ele coloca um tampo, parece um tampo de mesa, né? Um tampo de porta, né? Um tampo de porta, então vira uma mesa. E aí ele vai numa comunidade, e lá nessa comunidade o que ele faz? Ele coloca alimento, coloca lá um banner, e no banner está escrito assim, se você tem algo para colocar aqui, por favor, a gente agradece. Se você não tem nada, você está convidado a servir-se aquilo que você precisar. É mais ou menos isso que ele escreve lá, né? E aí eu falei, cara do céu, isso aí não dá certo. Ele falou, Carlinhos, você não acredita? Isso dá certo. A gente, no começo, ficava fiscalizando. Agora a gente deixa, se o tempo está bom, a gente volta depois de 2, 3, 4 horas e está lá o cavalete, está lá a mesa, e às vezes ainda tem alguma coisa e a gente vê que é alguma coisa nova. Uau! Milagre. Eu falei, qual que é a outra ação? Eu desejoso para que ele falasse da sexta. E ele falou, a outra ação, eu tenho já, aqui eu conheço comunidades pobres, favelas, gente que já era pobre e agora estão passando fome. Eu falei, eu estou nessa. Eu quero participar disso. Então a gente alinhou, a gente está caminhando. Aqui no condomínio, muitas pessoas não são cristãs, então eu pedi comida, mas eu tenho alguns amigos, irmãos, que estão inclusive aqui, que já contribuíram. E nós temos em 2 dias R$1.170. E eu tenho um compromisso que eu falei já para uma irmã hoje. E eu quero deixar esse compromisso com vocês, porque é um compromisso que eu tenho com Deus. Eu vou fazer um esforço. E eu quero colocar aquele valor que tiver, eu quero colocar também.
E aí eu falei que esse amigo, esse novo amigo, eu falei, Maurício, você precisa me ajudar. Não, vamos lá. Olha, coisa básica, comida. Vamos focar. Quanto mais... Não, seu Carlos, é isso aí. Vamos lá. O Jorge vai caminhar comigo, nós vamos embalar tudo isso, nós vamos comprar com esse dinheiro que nós vamos arrecadar e nós vamos fazer ação. Mas tudo isso é um privilégio meu nesse momento. Mas o que eu quero deixar para vocês é que a gente precisa pedir, como eu pedi em oração para Deus. Deus, eu quero sentir isso que vem das minhas entranhas. Me faz sentir esse desejo, essa compaixão que precisa me motivar a uma ação imediata, iminente daquilo que está acontecendo. Então, eu quero hoje deixar para vocês, nesse meu compartilhar, vamos lá, vamos orar, né? Vamos pedir a Deus, vamos pedir ao nosso Deus que nos motive, que nos dê isso, esse sentimento, porque isso não é natural, gente, de nós, né? Para terminar, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que está lá em Atos, não está aí, viu, Valdir? Não deixei para você. Está lá em Atos 20, depois você vai ver na sua Bíblia lá, e grifa lá, tá? Atos 20, 35, né? Esse texto é um texto muito interessante, né? Aliás, o Edu falou, né, que muitas coisas que o Senhor falou, muitos milagres, não estão escritos, né? Mas eles existiram para a glória de Deus, né? E isso aconteceu também, é interessante, né, em Atos 20, 35. Paulo estava falando sobre o seu trabalho. Paulo tinha um trabalho, ele não queria ser pesado, ele é um cara muito hábil, ele fazia tendas. E aqui ele fala assim, ó, tenho mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Paulo está falando aqui, olha, a gente tem que socorrer os necessitados. E quando ele fala recordar, ele está falando aqui, a gente tem que trazer isso em mente. A gente tem que sentir isso por alguém. Tradução da palavra. E ele termina falando, Jesus disse, é melhor dar do que receber. É muito difícil para nós. A gente é discípulo, a gente é seguidor de Jesus, mas é muito difícil entender que é melhor dar do que receber. Há muitos anos eu aprendi isso com o meu irmão também, com o Marcão que está aqui com a gente hoje. Isso vem lá de adolescente. Meu irmão já ensinava isso para mim. E nas escrituras eu fui aprendendo isso. E eu tenho isso firme no meu coração. Estava faltando compaixão. Esse sentimento que vem das entranhas, que nós não temos, eu creio, mas que nós precisamos pedir a Deus. Eu quero orar com vocês. Vamos orar? Pai eterno, Deus bondoso, misericordioso, Pai, o Senhor sabe, a começar de mim, que eu não consigo, por mim mesmo, manter isso talvez mais do que essa semana ou a semana que vem. Porque, apesar do Senhor me motivar a fazer essa ação para ajudar pessoas que estão com fome, o Senhor sabe que eu continuarei sendo um homem que tem dó, que tem pena. Mas eu peço, não só por mim, mas também pelos meus irmãos que estão aqui, Pai. Não deixa isso morrer. Porque nós somos cristãos. Nós somos discípulos de Jesus. E queremos ter no nosso ser, no nosso sentimento, o mesmo sentimento que sempre teve Jesus e ainda tem, de compaixão. Olhar para a pessoa pobre, necessitada e socorrer. Nos abençoe, Pai.
no nome glorioso do seu Filho Jesus. É que nós oramos. Amém. Obrigado, Guilherme.